Prepare-se. Diz aí, LDF. Seita satânica, sedenta de sangue, sanguinolenta. Prepare-se pra nova ordem 666. Os senhores do mundo arquitetam um plano pra uma imensa redução de seres humanos. 7 bilhões exterminados, sem piedade, pois é assim que governa os Illuminates. 13 famílias que dominam todo o planeta. Judaico-maçônicos, discípulos da besta. Anticristo televisivo, olho que tudo vê. Na verdade é o Big Brother que controla você, que vê TV e acredita nas mentiras da tela. Absurdos do jornal e da telenovela. Acorde e não se renda a Umbrella Corporation. É a Matrix indicando o final dos tempos. Então lute, haja, seja resistência contra a nova ordem 666. Ele é injetado como um soro na veia dos Bilderbergs, grupo esse de empresários ilustres que se reúnem anualmente no Bohemian Groove pra louvar Satã, sacrificar animais ou até mesmo crianças em macabros rituais. Sacrificaram milhares no 11 de setembro. A família Bin Laden trabalha pro governo dos Estados Unidos da América. Capitalistas, satanistas, viciados em guerra. Bush, Clinton, Obama, Nixon, são todos Illuminatis e têm o mesmo princípio. Seguir as palavras das pedras da Geórgia, que estabelece o genocídio como uma proposta. Preparem os caixões da FEMA para o dia D. A nova ordem mundial determina quem vai morrer. Illuminatis, tudo interligado em uma mesma engrenagem. A da globalização com o aval da mídia, que vende a morte através da indústria alimentícia. Coca-Cola, McDonald's é uma chips, geram câncer, diabetes, artrite. Fora toda a simbologia de seus logotipos. É como diz na Bíblia, o mundo jaz do maligno. Não tem mais jeito e só aumenta a contagem dos mortos. Tempestades, tsunamis, terremotos, pois assim está escrito no livro sagrado. O anticristo tá prestes a assumir seu reinado. Mas pode vir Bafomete que eu não me rendo, pois eu prefiro morrer de pé que viver de joelhos diante destes malditos Illuminatis. Em nova ordem mundial tô pronto pro combate. Os Illuminatis são a propagação do mal. A partir de agora, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável que muito poucos sabiam existir. Você vai saber de uma verdade de causar impacto. Você está pronto? Se não, prepare-se.
Agora veja que interessante. A localidade em que moramos é um município ou uma cidade. Esta cidade ou município é comandada pelo prefeito. Por sua vez, o prefeito é comandado pelo governador do estado onde está esse município. E o governador do estado, juntamente com o prefeito e com todos nós, somos governados pelo presidente da República. Pergunta: quem governa o presidente da República? Aparentemente ninguém, mas só aparentemente, porque na verdade 13 famílias privilegiadas governam o nosso planeta e já há muito tempo. Saiba que estas 13 famílias reunidas detêm 70% de todo o dinheiro, todo o mercado contábil, toda a economia do mundo, restando apenas 30% para serem disputados por nada mais nada menos que 7 bilhões de pessoas do planeta. Prepare-se, porque a partir de agora você tomará conhecimento de coisas que você certamente nunca ouviu falar. Você conhece esses símbolos? Porque a pirâmide com o olho de Horus e a coruja, 2 símbolos satânicos, estão no dinheiro americano. Porque o Pentágono ocultaria em si a estrela invertida, um dos principais símbolos satânicos? E a coruja disfarçada? Porque eles usam esse comprimento? Você já ouviu falar nos Illuminati? Nos Bilderbergs? No Mondex? E na nova ordem mundial? Você acreditaria? Veja tudo isso e algo mais. O que a TV esconde de você, nós mostramos. O mega sacrifício oferecido pelos Illuminatis em 11 de setembro de 2001, lançando a pedra fundamental para a implantação do governo mundial. A farsa do aquecimento global, a fim de culpar a humanidade. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, o ser humano. E assim implementar o mais audacioso plano dos Bilderbergs, a redução da população mundial para 20% da atual. Ladies and gentlemen, we're here in Canada today to stand up against the Bilderberg group that is attempting to get rid of the sovereignty of the United States. The truth of your world government has now been exposed. To David Rockefeller, to the Rothschild representatives here, to the Queen of the Netherlands, to all of you, we tell you, you are not our queens, you are not our kings, you are not our gods. We do not belong to you. We are not your slaves. I stand before the creator of the universe, and I ask the creator of the universe, as our founding fathers did in 1776, to lead, guide, and direct us, and to give us the power and the foresight and the understanding and the will to stand against your entire agenda, including your final plan of world population reduction of 80%. E mais, porque a farsa da ida à Lua, o falso ataque terrorista ao World Trade Center, a farsa dos discos voadores. Os discos voadores existem, mas eles não vêm direto do espaço cósmico. Surgem da Terra e dos lugares mais obscuros das pesquisas militares. O que significa o Monumento da Geórgia? O Mondex já começou a ser usado. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. É a marca da besta na mão direita. Tudo isso com imagens, evidências, provas e os próprios organizadores declarando, o que não deixa dúvidas. Dilma é o retrato da nova ordem mundial, em que países em desenvolvimento como o Brasil desempenham um papel estratégico. A nova ordem mundial está aqui.
uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. A crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E mais uma vez o Brasil foi citado, junto com a Índia e a China, como países que representam, do ponto de vista econômico, a nova ordem mundial. A new world order. 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 And really a new world order can be. In a new world order. New World Order! O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem para o mundo. Illuminati significa os iluminados. É um pessoal que está no topo da cadeia de comando do planeta. São formados pelas 13 famílias mais ricas do mundo, sendo as mais citadas os Rockefellers e os Rothschilds. Esses são os homens que realmente ditam nossas regras. São a nobreza negra, os que decidem, os que fazem as regras para presidentes seguirem. Nunca são vistos pelo público, pois sua ação escapa até a mais atenta busca. Possuem laços familiares há milhares de anos. São muito cuidadosos em montar uma linhagem sem quebrar os laços. Seu poder reside em 2 pilares básicos: o ocultismo e a economia. Eles possuem todos os grandes bancos mundiais, as grandes mídias, a indústria fonográfica, a indústria cinematográfica e as grandes empresas comerciais. O que se torna difícil de compreender é como um pequeno grupo de 150 homens e algumas mulheres controlam 7 bilhões de pessoas no nosso planeta. Eu penso que é mais simples do que você imagina. Essas pessoas trabalham no que eu chamo de metodologia sistêmica. Por exemplo, você pega uma torta de maçã e corta em fatias bem pequenas. E sob a responsabilidade desses pequenos pedaços da torta, você coloca um homem ou uma mulher da sua inteira confiança. Controlando este indivíduo, você controla a organização inteira. Por exemplo, controlando o presidente do Banco Mundial, você controla a economia mundial do mundo todo. Você não precisa controlar, nem mesmo saber o que faz o lavador de prato ou o limpador de banheiros. Você precisa apenas controlar o presidente, o que ele pensa, o que ele faz, no que ele crê. O que ele faz norteia a organização inteira. Assim, você controlando esse pequeno grupo de pessoas, você controla a população inteira de 7 bilhões de pessoas no mundo. Eles infiltram políticos e possuem a maior parte dos governos. Um exemplo é a eleição presidencial. Não é segredo que o candidato que recebe maior patrocínio e mais publicidade ganha as eleições. E quem patrocina os candidatos? Eles, os Illuminati. I just need you to know that this is very important, what we're fighting for. Because I'm tired, I'm really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth, they're lying. And they manipulate our history books. The history books are not true. It's a lie. The history books are lying. You need to know that. You must know that. This is all complete conspiracy. You have to know that. As famílias dominantes que comandam o nosso planeta, a elite global, o governo das sombras, eles existem há muito tempo. Para que você tenha uma ideia, já no Império Romano, eram eles os patrícios. E em 1776, que coincidência, hein? Exatamente no ano da independência dos Estados Unidos. Estas famílias foram agrupadas nos Illuminati. E a partir de então, eles comandam um plano de dominação total do planeta que irá culminar com a nova ordem mundial. 1776 é o ano da criação dos Illuminati. O dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador.
In the FBI for 27.5 years, and at the time of my retirement in 1979, I was the senior special agent in charge of the FBI Los Angeles office. I developed information personally involves prostitution, it involves occults, pedophilia. The bottom line is to take over the country and the world. For what, though? Power, greed. This goes back over 200 years, back to 1776, with the establishment of an organization known as the Illuminati. And if your listeners don't know what the Illuminati is, they need to run down to the library and look it up and do some research, because on May the 1st, 1776, a fellow named Adam Weishaupt, German, set forth 25 goals at the request of the Rothschild group that they needed to initiate in order to take over the world. We're talking about destroy the sovereignty of countries and destroy religions. And that's where it really started in modern day. And right today, believe it or not, and we have the documentation for this, we are probably 90%, their goals have probably been filled at the great rate of about 90%. Illuminati, this group who called themselves the Enlightened Ones, had gained positions of power through control of the banking system. The Illuminati was founded on May 1st, 1776 by Adam Weishaupt, a professor at Ingolstadt University. Weishaupt obviously had been a serious student of the occult, for many of its bizarre features and symbols were incorporated into his organization. Weishaupt had been active in the Masonic lodges of Germany, and found in them the perfect vehicle for recruiting into his secret order, which he described publicly as the highest level of Freemasonry. The Illuminati was formally incorporated into the Masonic lodges at the Congress of Wilhelmsbad in 1780. There were 8 conspiratorial rings within rings, advancing from the outermost novice inward to Rex, or king. The king, of course, was Weishaupt himself, who had adopted the code name Spartacus. Those in the outer rings were told that the grand purpose of the order was to make of the human race, without any distinction of nation, condition, or profession, one good and happy family. But by the time the member had advanced to the level of presbyter, or priest, his oath of absolute secrecy and obedience had become deadly serious. Only then was he allowed finally to see the ultimate goal of the order. It was the destruction of all religion and the destruction of all independent governments, replaced by a new world order, a world government ruled from behind the scenes by the illuminated ones. O objetivo das 13 famílias, os Illuminati, é justamente preparar a humanidade, ou seja, todos os habitantes da Terra, para viver a nova ordem mundial. E quando este objetivo for alcançado, e ele está muito próximo de ser alcançado, nós teremos uma sociedade totalmente servil, vigiada 24 horas pelo programa Big Brother, chipada para ser marcada como gado e melhor controlada, entre muitas outras questões que envolvem essa nova ordem mundial e que você certamente ficará por dentro, acompanhando os nossos vídeos. Quando eles começaram, acredite se quiser, eles estavam na Torre de Babel e começaram justamente no momento em que a torre foi destruída, o idioma foi confundido e acabou-se aquela ordem mundial da época em que havia um único governo, um único idioma, uma única religião, uma única moeda corrente e uma única mega cidade. Então, após confundir as línguas daquele povo na Torre de Babel, cada um tomou seu rumo, espalhou-se pela terra e formou-se essas grandes metrópoles que hoje existem. Mas naquele interim da saída da confusão das línguas na Torre de Babel, eles formaram grandes impérios. Império Babilônico daquela mesma época, o Império posterior de Hammurabi, de Nabucodonosor, os Persas Medos, o Egito, posteriormente Alexandre o Grande, o
maior conquistador de todos os tempos, com o mega império grego, e aí o último grande império, o Império Romano. Império este do qual nunca houve uma queda. Eles estão aí até hoje, só que camuflados de cristianismo e catolicismo. Mas após o Império Político Romano, a Grã-Bretanha, e por fim, o filho da Grã-Bretanha, os Estados Unidos da América. País esse preparado pelos Illuminati metodicamente para nascer com um único objetivo: estabelecer a nova ordem mundial. Assim, todos os detalhes necessários para a forma mística, satânica, obscura de se preparar a humanidade para a nova ordem mundial já estavam inserida no embrião que seria o garoto, o menino, Estados Unidos da América, criados com todos os detalhes pelos Illuminati no ano 1776. Nossa história começa no norte da Califórnia há mais de 100 anos atrás, quando moradores locais começaram a espalhar rumores de que rituais bizarros e ocultos estavam sendo praticados nas proximidades das antigas sequoias no condado de Sonoma. Com o passar das décadas, tornou-se evidente essas histórias incríveis que tinham base em fatos reais. E a origem era de um clube conhecido como Bohemian Grove. Entre meados dos anos 70 e começo dos anos 90, alguns repórteres tentaram invadir o Bohemian Grove, mas ninguém conseguiu. Os seguranças do Bohemian Grove os identificava, eram tirados da propriedade e acusados de invasão. Os segredos do Bohemian Grove pareciam, para muitos, que jamais viria à tona. Tudo isso mudou no dia 15 de julho de 2000, quando arrancamos o véu do mistério e invadimos com êxito o Bohemian Grove. Foi exatamente no dia sagrado deles e gravamos em fita o ritual da cremação de cárie. A nossa infiltração está relatada no meu documentário Segredos Obscuros dentro do Bohemian Grove. Ao passo que as notícias se espalharam ao redor do planeta de que o Bohemian Grove havia sido totalmente exposto e que seus segredos se tornaram públicos, ficavam de queixo caído ao saber que vários ex-presidentes americanos e primeiros ministros britânicos, chanceleres alemães, a elite de Hollywood, os líderes em negócios e também o pessoal do mundo acadêmico, além de presidente do Fundo Nacional, viajavam até o Bohemian Grove todo ano e que os ex-presidentes se encontravam lá desde a virada do século passado. Eles se chocavam a cada nova revelação de depravação ritualística. Prince of all mortal wisdom, owl of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. One last question. I read a Washington Times article many years ago where you had a comment about the organization, and then now it's been in the Wall Street Journal, it's been in a lot of different newspapers, and that's the Bohemian Grove. And back in, 1996, when you joined as a Clinton advisor, the Republicans were criticizing you, oh, what about Bohemian Grove? And then you countered them by saying, hey, I don't run around in the woods naked. What did that mean? Here is the before-mentioned Washington Times article where he said, I didn't run around naked like they do. I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any quote like that. Listen, I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Thank you. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Really? That's right.
Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. But it's a lot of big public officials going in there. Don't we deserve to know? You took I don't know anything about you, and I don't know anything about your film. But if you go in there with an understanding, you violated that understanding by releasing that film, and I don't respect you for that. Really? But we have public officials I'm sorry, you took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there? No. Did you crash it? Yes. Yeah, and it has no trespassing signs there too, doesn't it? No, they put them up after. Oh, I'm I sorry. just walked in. I'm sorry, sir. I've been there before. I know what the circumstances are, and I'm sorry you violated the understandings. That was not a gentlemanly thing to do. But what about the ritual? Is the ritual gentlemanly? Sir, everything. I don't owe you this comment. I know. I appreciate it. This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you ever and goodbye. been in the ritual? That's none of your damn business. Oh, right. Listen. You go around and make understandings with people and violate them. You ambush people on the streets, and that's inappropriate form of journalism. If you wish to practice that, that's fine, but don't ask others to respect you for it. You want to? You can do. You're a free American, like anything you want. If you want to be uncivil and rude and ungentlemanly, that's up to you. But don't expect the rest of us to say, "Oh well, you're there, Mr. Gergen." I'm sorry, nobody sets policy in there. We try to be gentlemen, and obviously, you don't belong there. Weaving spiders come out here. Yeah, that is a three-pointer. Woo! Look how strangely he behaved when we brought it up. Why is he acting so secretive? And why did he get so angry when he discovered that we'd snuck in? You see, they take it very, very seriously. This is one of the hallmarks of the occult and secret societies. The word occult means secret. Secrecy is part of their religion. They revel in it. And when it's violated, they become extremely... Nossa vida social, como ir a um campo de futebol ou associação de pais e professores na escola, é um pouco diferente do seu típico líder mundial ou do chefe da empresa que você trabalha. Não, em seu tempo livre eles cultuam Moloque, encenam sacrifícios humanos, mas a gente se acostuma com isso. E assim os aceitamos como nossos líderes. Pense sobre isso. Se o seu vizinho estivesse envolvido em encenações de sacrifícios humanos para Moloque, o ídolo demoníaco que é adorado no Oriente Médio, você deixaria aquele vizinho passear com seu cachorro ou tomar conta dos seus filhos? Ou ter controle dos códigos para ogivas nucleares? Vou te fazer uma revelação. Eles têm controle. Têm controle de toda a economia global, do Congresso, da sua conta bancária, da polícia, do seu bairro. Eles te veem como gado, como seus escravos. Estas 13 famílias que dominam o nosso planeta, remanescentes da Torre de Babel, reunidas por um jovem estudante de ocultismo em 1776, governam o nosso planeta e se utilizam de diversas ferramentas. Uma delas surgiu em 1954 e o nome deste grupo está associado ao hotel em que pela primeira vez se reuniram neste ano. Trata-se do grupo Bilderberg. Em 1954, a elite do planeta se encontrou no Hotel Bilderberg, na Holanda. O grupo Bilderberg, mais tarde, assumiria que o motivo das suas reuniões era a união dos países, e uma vez esta união disfarçada de acordos comerciais, formariam então o núcleo do governo global, enquanto as Nações Unidas serviria como um regulador mundial e um regulador das regiões subdesenvolvidas do terceiro mundo. O grupo Bilderberg é formado por todos os chefes dominantes de países individualmente. Imagine a estrutura de poder mundial da elite como uma grande pirâmide. E apenas a elite da elite no topo dessa pirâmide. Este grupo é tão secreto que até meados dos anos 80, a mídia controlada negava a sua existência. Com o surgimento da mídia alternativa, o domínio absoluto da informação começou a ceder. What really fascinates me is the complete blackout in the American press.
The world's most powerful financial leaders and political leaders meet for 3 days in a remote location behind armed guards in a complete blackout. Why no curiosity? The people who call conspiracy theorists are not the conspiracy theorists themselves. We're talking about facts here. The Bilderberg Group does exist. The Federal Reserve does exist. The people who are members of the Bilderberg Group are also the people who do control the Federal Reserve. These are all facts. What we do hear coming out of those meetings is incredible about the plans of the New World Order to consolidate power. Political power and economic power coming together at the highest level. But what I call the lapdog media, the controlled media in this country, you would think that they would be going to court, crying freedom of information, open meetings, sunshine law, and all of these things, but the silence is deafening. Why is it the major media would deny this? Let's look at the ownership of the major media. Let's look at the roster of, say, the Bilderberg meeting. Katharine Graham owns the Washington Post. Katharine Graham has been to the Bilderbergers. Conrad Black, one of the largest media barons in Canada and Europe, has not only been to these meetings, but he has hosted the meeting just a few years ago. Every year they meet in secret, and there is an absolute news blackout. There is never anything reported in any of those papers. Olhe pela janela. O seu tempo já se acabou e o futuro é o nosso tempo, Orfeu. O futuro já está aqui. E o que, efetivamente, os Bilderbergs tratam nessas reuniões anuais? Tratam de assuntos específicos que dizem respeito a você. Nas reuniões dos Bilderberg, anualmente são tratados dos assuntos políticos, sociais, culturais, esportivos, de saúde, de educação e até mesmo religiosos. Os Bilderbergs, em sua reunião anual, decidem por que você irá passar no ano seguinte e nos próximos anos. Assim, todos os fatos que acontecem, inclusive as invasões, guerras, motins em presídios, tudo que você puder imaginar, tudo mesmo, até mesmo aquilo que parece o mais diferenciado possível e menos ligado a um movimento organizado, ou seja, pelo que você entenda que seja mais aleatório possível, saiba que mesmo isso já está sendo tramado este ano para que aconteça nos próximos anos. Isso feito na reunião dos Bilderberg, porque eles norteiam o nosso futuro. Em 1911, os Illuminati criaram o Fundo de Reserva Federal. E aí passou a distribuir dinheiro para o governo. Naquele momento apenas para os Estados Unidos. Posteriormente para praticamente todos os países do mundo. Assim hoje, os países governados pelo sistema Illuminati, 99,9% em nosso planeta, utilizam-se de uma moeda que vem diretamente dos bancos. Desta forma, os Illuminati, os banqueiros internacionais, eles detêm toda a economia mundial e também o poder exclusivo da emissão de dinheiro, tanto dinheiro verdadeiro advindo do produto interno bruto, como também do dinheiro fabricado a partir do nada, que é assunto de muitos outros trabalhos nossos, dentro do Prepare-se. Dominam também os meios de comunicações. Embora as ondas hertzianas, que proporcionam o rádio, a TV e demais meios de comunicações, sejam um fenômeno da natureza, mas através de leis que os Illuminati têm como curral para cercar o gado deles. Acredite, somos nós, eu e você. Então, através das leis, regulamentaram a emissão de sinal de rádio e televisão, e assim as concessões são dadas gratuitamente apenas para quem está enquadrado no sistema Illuminati que domina o planeta. Por assim dizer, dominam todos os meios de comunicações, de via única como rádio, televisão, jornais, revistas, emissoras de TV por assinatura, a cabo,
e a todo meio de transmissão que você pode imaginar. Dominam também a internet, a qual ainda está um pouco relaxada, e eles nos deixam aqui falar algumas verdades, por enquanto. Dominam também a política. Não há eleição, há seleção. Os Illuminatis selecionam aqueles que irão lançar como candidatos para que a população então possa escolher entre A, B ou C para presidente da República, sendo que A, B ou C, na verdade, se traduzem por o que os Illuminatis querem que você eleja. Preste atenção nas eleições. E você verá pessoas como Collor, que surgiram do nada e se tornaram rapidamente presidente da República. E também como a Dilma, que apareceu muito pouco antes das eleições e se tornou a presidenta do Brasil. Assim, os Illuminati elegem quem eles querem e colocam no poder aqueles que eles querem. Quando um país que não está submisso às ordens dos Illuminati começa a atrapalhar os seus planos, eles fomentam então dissidentes, patrocinam mercenários no próprio país para lutar contra aquele regime, para derrubá-lo. E as mídias corporativas, o meio de comunicação, agora vão dizer que são os rebeldes, uma forma carinhosa de se tratar dos mercenários pagos pelos Illuminati para derrubar o governo que não está interessando ao plano dos senhores do mundo dentro da nova ordem mundial. Criaram a Primeira Guerra Mundial, a fim de, a partir daí, estabelecer um organismo que viesse a regulamentar todas as outras guerras posteriores. Chamaria-se a Liga das Nações. Mas como a maioria dos países convidados para participar dessa liga descobriram que aquilo era uma armadilha, saíram fora. E então os Illuminati precisaram criar uma segunda grande guerra, a Segunda Guerra Mundial. Depois dela, eles próprios, sem convidar os países do nosso planeta, criaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, que até hoje comanda todas as atividades sociais do nosso planeta. A educação que você tem e seus filhos também nas escolas partem da Unesco, que pertence à ONU. O remédio que você toma parte da Organização Mundial de Saúde. A comida que você come parte da FAO. E assim, todos os setores da sociedade mundial hoje é governado pela ONU. A ONU, criada pelos Illuminati, à custa de 2 guerras, comanda oficialmente o nosso planeta. Ou seja, o maestro que rege o nosso planeta são os Illuminati. E a orquestra que nós ouvimos tocar é a ONU, de acordo com os interesses dos Illuminati, para nos comandar. A nova governança mundial. A nova governança mundial. Estamos em um futuro próximo, e a Terra está governada por um poderoso governo mundial. Nações que outrora eram livres, agora são escravas de uma pequena elite. O alvorecer de uma nova era de trevas está sobre a humanidade. Países são coisas do passado. Toda forma de independência está sob ataque. A instituição familiar e até a individualidade está beirando a extinção. Mais de 80% da população da Terra foi eliminada. Os que restaram de uma humanidade livre agora é forçada a viver em megacidades fortemente vigiadas. São como prisões. Viagens são altamente restritas, supervias conectam supercidades e mantêm a população afastada de entrar em zonas não autorizadas. Nenhuma atividade humana tem privacidade. Supercomputadores com inteligência artificial vigiam e catalogam cada ação. Um planeta prisão dominado por uma gangue cruel obcecada por controle. O poder dessa elite não aceita ser desafiado. Essa é a visão da elite global. Sua meta, um programa de total desumanização onde a ciência da tirania é a lei.
Uma central de controle mundial está projetada para assegurar o monopólio dos poderosos para sempre. Nossa espécie está condenada a esse pesadelo futuro. Erguido por um grupo anônimo, as pedras guias da Geórgia são um testamento do plano das elites para uma religião mundial. Leis mundiais, com uma corte mundial e um exército para protegê-la. E nessas pedras está escrito que a população nunca deve ser maior que 500 milhões. Sabemos que o nosso Criador zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Também os Illuminati, encarregados do adversário de preparar a nova ordem mundial, fazem algo parecido. Na verdade, trabalham com uma agenda chamada Agenda Global. A Agenda Global dos Illuminati está baseada em um livro publicado pelos sionistas chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião. Então vão cumprindo a sua agenda metodicamente. Preparam com antecedência e depois executam. Assim, construíram um monumento no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, que retrata muito bem esse aspecto. São as pedras guias da Geórgia. E nela estão os 10 mandamentos Illuminati, as 10 metas a serem cumpridas de acordo com a nova ordem mundial. E se você for equiparar esses fatos, você encontrará também uma sombra deles na Escritura, na Velha Aliança, na passagem que diz respeito ao rei Assuero, a Esther e a Mardoqueu. E do rei Assuero havia uma agenda a ser cumprida. Haviam de morrer, basicamente, todos os moradores das cidades dominadas pelos israelitas na Babilônia. Assim por se dizer, haveria uma redução populacional. E o que ocorre neste momento não é diferente. Nós aprendemos lendo o Novo Testamento que o Velho Testamento é sombra das coisas futuras. E assim nós percebemos que da mesma forma que foi apregoado nas pedras a redução populacional naquela época, desta mesma forma está ocorrendo hoje. As pedras da Geórgia declaram, é o primeiro mandamento dos 10, reduzir a população e mantê-la sempre a partir de então em equilíbrio com a natureza, mantendo apenas 500 milhões de pessoas vivendo no planeta. Você sabe que hoje somos 7 bilhões de pessoas. E as placas guias da Geórgia falam muito mais. Você vai acompanhar em nosso vídeo futuro detalhes sobre as placas guias da Geórgia, uma realidade da qual existe sombra na Velha Aliança. How do the American people know that 9/11 was a stage, was engineered by you, David Rockefeller, the Trilateral Commission, the CFR, and Bilderberg Group, sir? How do you know it was a stage? It's a question. Answer my question. You're a CFR scum. You are a CFR New World Order scum. You and David Rockefeller will never have a New World Order. 9/11 was an inside job, and Brzezinski is responsible for it. 9/11 is an inside job. You are responsible for Brzezinski. You will never get a New World Order. Never. National sovereignty will prevail. The New World Order is going down, sir. You can laugh. Wake up, people. Wake up. Research the New World Order. This is important. Look it up. Investigate it. Existem pouquíssimas pessoas em nosso planeta que tentam alertar a população sobre a nova ordem mundial. Mas estes são vistos de forma negativa pela população, pela sociedade e principalmente pelo sistema, como você acabou de ver neste vídeo que passamos agora. Senhores do mundo, a elite global, embora através da sua mídia corporativa, principalmente de Hollywood, do cinema,
embora eles sejam basicamente céticos, embora você não os veja praticamente hora nenhuma demonstrando crença em algo espiritual, saiba que eles são extremamente voltados para as questões espirituais. E o pior, voltados para as questões espirituais envolvendo a banda B, o lado podre, o aspecto negativo, em adorar a criatura no lugar do Criador, adorar o próprio Satanás. Assim, você vê pelas cidades os grandes monumentos pontudos, chamados obeliscos, que nada mais nada menos são os postes ídolos, que a Escritura tanto condena, e são dedicados a Baal. O próprio obelisco significa a masculinidade, significa o falo, significa o pênis de Baal, que está representado basicamente em todas as cidades brasileiras, em todas as localidades e nas rodovias. Você encontra, então, muitos simbolismos religiosos da elite global, do sistema Illuminati que comanda o planeta. Caso você queira colocar um monumento seu em uma rodovia ou em um espaço público, você não pode. Nem mesmo a sigla da sua empresa ou da sua associação sem fins lucrativos. Mas observe você que nas rodovias e praças públicas da nossa cidade existem monumentos do Rotary, do Lions e da própria maçonaria. Assim, eles comandam o nosso planeta. Eles podem fazer o que você não pode. E dominam o nosso planeta convictos de que estão fazendo um serviço ao Deus que eles servem, ao Deus das trevas, aquele representado pela figura do Baphomet, um meio homem, meio mulher, um ser andrógeno, que tem seios, cujo qual tem uma cabeça de um animal, e neste caso, um bode. Este é o Deus das sociedades secretas. Eles que comandam o nosso planeta. Eles que, na verdade, promoveram a independência do Brasil. E muitos fatos históricos do nosso país, na verdade, estão relacionados diretamente à sociedade secreta dos maçons. Mas o que eu estou falando para você, neste momento, e que eu gostaria que você prestasse muita atenção, é que os dominantes do nosso planeta, embora não pareçam, eles são extremamente espirituais, voltado para o lado B. Assim, eles acreditam que para um grande feito é necessário um grande sacrifício. Desta forma, promoveram o maior sacrifício, talvez, de todos os tempos, sem contar com as guerras, a queda, destruição, mega sacrifício do World Trade Center. Aguarde, porque em um trabalho futuro nosso, você estará assistindo detalhes e mais detalhes da grande farsa atribuída a atentado terrorista que foi o mega sacrifício do World Trade Center. E por que escolheram o World Trade Center para, a partir de então, promover o seu mega sacrifício? Assim você veja, o alfabeto é construído da letra número 1, indo até o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Repare para ver. E assim sendo, acreditam que, pelo Criador, descrito na própria Escritura ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, então o Criador é o 1 e o 0, 10. E se o Criador é o 10, para eles, a criatura, Satanás, o Deus deles,
é o 11. Desta forma, quando eles querem que você clame por ajuda, eles não gostam que você clame pelo Criador. Assim criaram o número de emergência nos Estados Unidos para que as pessoas então venham a ligar e pedir socorro. Esse número é o 911. 9 mais 1, 10, mais 1, 11. Sabemos, portanto, que para a nova ordem mundial estar efetivamente implantada, funcionando do jeito que esses camaradas querem, pretendem e vem se organizando desde 1776, e que foi desestabilizada pelo Criador no momento da Torre de Babel, da confusão das línguas. Agora, para que essa ordem mundial daquela época que estava em curso volte a se restabelecer, é primordial de que se haja a redução populacional. Uma redução populacional já resolve uma boa parte dos problemas da elite global. E com a redução populacional, eles irão erradicar a pobreza. Não haverão mais pobres no planeta. Pobreza é um problema extremo para eles. Assim, os pobres não existirão. Bandidos também não existirão, porque a partir daí as leis serão muito mais severas do que as que conhecemos hoje. E os bandidos que já estiverem presos na época do momento final, que haverá então de ocorrer a redução populacional, certamente serão todos mortos. Assim, não terão problemas nenhum para administrar o planeta, porque não haverão os problemas sociais que existem hoje com 7 bilhões de pessoas. E esses não irão afligir mais o governo da elite global na nova ordem mundial. Assim, por se dizer também, estarão implementando, como era antes da Torre de Babel, uma religião única. Naquela época era a religião daquele povo de Nimrod, e agora será a religião do planeta inteiro, mas uma religião única, nos mesmos moldes. Uma moeda única. Uma cidade globalizada única. Qual é o primeiro e principal mandamento das pedras guias da Geórgia? Você acertou. A redução populacional. Quando se diz primeiro, significa primordial, primeira necessidade, extremamente importante. E esteja certo, não haverá nova ordem mundial se não houver a redução populacional. Os senhores do mundo sabem disso e estão trabalhando para isso já há algum tempo. Observe que o sistema de comunicação, nos últimos anos, foi ampliado de uma forma assombrosa. As emissoras locais de rádio e TV passaram a ser redes. A comunicação virou uma comunicação globalizada. E esse meio de comunicação mundial, não só através da comunicação falada por rádio, televisão ou vista, mas também filmes e músicas, foram totalmente norteadas, a fim de colocar o homem contra a natureza. Daí você tem filmes como Planeta dos Macacos, a versão nova, como Avatar. E partindo para o campo da música, você observa a escalada Illuminati, na tentativa de convencer você de que você está atrapalhando a natureza. Observe, por exemplo, a música popular brasileira dos anos 70, uma cultura totalmente nossa, de ouvir músicas românticas e bonitas, principalmente com o maior cantor do Brasil, Roberto Carlos. E aí você tem as composições de Roberto Carlos dos anos 70, feitas sob medida, a pedido dos Illuminati. Eu não sou contra o progresso, as baleias. Quem sabe o museu no futuro vai guardar em lugar seguro um pouco de ar puro, relíquia do ano passado. Você tem outras e muitas outras. Inúmeras músicas de Roberto Carlos, desde os anos 70,
caminhando até a Eco 92. E aí vai conscientizando, entre aspas, a população de que há um perigo iminente. O perigo da população do nosso planeta crescente acabar destruindo o nosso próprio habitat. A Eco 92 serviu para o pontapé inicial destas questões, agora de forma chapa branca, de forma legal. Depois dela veio o Tratado de Kyoto e não parou mais. A cada dia a população é mais informada de que ela está prejudicando o meio ambiente. E agora, recentemente, já estão informando que há necessidade de uma ação global, uma ação que é de responsabilidade dos governos e também da sociedade e de cada cidadão, de cada família, de cada um habitante da Terra. Por que eles fazem essa campanha maciça de conscientização? Para nos preparar para a regra número 1, para o mandamento primordial, para a determinação principal dos Illuminati da pedra guia da Geórgia, a redução populacional. E observe, há 4 anos nós estamos falando sobre isso. De lá para cá, como se acentuou esse tipo de comunicação na mídia, em que coloca a população contra o planeta e ainda pede a partir de agora uma solução. Se você não conhece a regra de 3, fique atenta, porque é o nosso próximo assunto. Mas antes dela, da regra de 3, eu digo para você que o cerco está se apertando. A televisão já começou mesmo a falar através dos seus programas de grande audiência de que não há mais como garantir comida para todo mundo. E quando fala em comida, quando a fome aperta, quando o estômago está vazio, o raciocínio fica deficiente. E a partir de então, por comida, as pessoas fazem qualquer coisa. É um passo para a redução populacional. Parece que não iremos dar muito trabalho para o sistema, porque pelo que eles estão preparando, nós mesmos vamos auxiliá-los na redução populacional, cada um matando o seu próximo. Para cumprir a agenda global, que diz respeito aos passos a serem conquistados, a serem galgados, a serem trilhados pelos Illuminati, para colocar efetivamente os planos elaborados pelos Bilderberg a cada ano, há de se fazer uma modificação no pensamento coletivo da sociedade. Há de se fazerem transformações sociais. E isso requer métodos. Uma transformação social, se ela for feita de qualquer maneira, podem acontecer algumas coisas imprevisíveis que os Illuminati não querem, como, por exemplo, rebeliões, manifestações, motins, levantes, coisas da sociedade contra o sistema. Isso eles não querem. Assim, os Illuminati, para poder implementar uma modificação social que o povo jamais aceitaria, vão aplicar agora uma das suas facetas, chamada regra de 3, que podemos traduzir por ação, reação, solução. É complicado entender isso? Não. Pela forma didática que nós sempre implementamos em nossos vídeos, você compreende facilmente. A regra de 3 para a modificação da sociedade, ela se dá da seguinte forma. Primeiro, número 1, os Illuminati, os senhores do mundo, em oculto, criam um problema terrível. Pode ser um problema que vai atingir a toda a sociedade, e geralmente é, ou um problema setorizado, de acordo com a necessidade, ou segmentado, também de acordo com a sociedade, ou com a necessidade. Mas criam um problema. Após o problema criado, eles vão apresentar esse problema fazendo a divulgação da ação deles
Claro, sem dizer que foram eles que causaram, mas vão através da mídia divulgar aquele fato, para que todo o planeta tome conhecimento. Se for uma ação setorizada, para que todo o setor tome conhecimento. Se for uma ação segmentada, para que todo o segmento tome conhecimento. Mas, de qualquer forma, criarão um problema em oculto e agora irão expor esse problema para poder abranger ou alcançar o máximo de opiniões possíveis. Agora a população vai pedir uma solução. A população diz assim: não pode continuar. O sistema, e aí a população logo enxerga o governo, então ela vai dizer: o governo precisa nos dar uma solução. E agora o sistema, porque pode ou não ser o governo, pode ser algo fora do eixo do governo que nós não enxergamos, mas de qualquer forma parte dos Illuminati, agora irá dar a solução. Uma solução que antes aquele grupo, aquele setor ou aquele segmento não aceitaria. Mas agora, dado ao problema criado e que a população não sabe que eles próprios criaram, agora aceitam a solução. Então a regra de 3, resumindo, ela se aplica em 3 momentos. A ação, cria-se um problema em oculto. Segundo, divulga-se o problema e tem a reação do povo. Terceiro, solução. A ação por parte dos Illuminati em oculto, reação por parte dos atingidos, ou pelo menos que até ele chegou essa divulgação, e terceiro, a solução. Alguma vez parou para olhar, maravilhado com essa beleza e genialidade? Milhões de pessoas vivendo suas vidas alienadas. A regra de 3 é uma faceta Illuminati, em que funciona da forma em que o governo ou o sistema vai agora ter autoridade para, por força de lei, geralmente, fazer uma transformação social. Mas ela não resolve todos os problemas. Em muitos casos, o sistema precisa que o próprio cidadão passe a ter um comportamento diferenciado, mas não por força da lei ou por força do sistema, apenas por um incentivo advindo de qualquer outro lugar, menos do sistema ou das leis criadas pelo governo. Eu vou tentar explicar melhor. Existem alguns conceitos sociais que, de repente, para os Illuminati, é conveniente neste momento modificar. Como eles farão? Usarão agora uma ferramenta mais poderosa do que as armas de guerra, mais poderoso do que qualquer navio nuclear, do que qualquer base de mísseis no espaço ou em qualquer local que esteja. Usarão agora a mídia, através da comunicação implementada pelos seus instrumentos de comunicação que estão submissos à sua vontade e às suas ordens. Os Illuminati agora usarão então essa ferramenta poderosíssima, a comunicação. Não só através dos telejornais, não só através das novelas, não só através dos programas de televisão ou da própria TV, mas também através do cinema, através dos jornais, através das revistas, através de tudo enquanto é mídia que eles puderem utilizar para te bombardear. Então, onde a regra de 3 não entra, a mudança de comportamento por meio de manipulação de comunicação, esse entra e, na maioria das vezes, desempenha um papel muito mais efetivo e consolidador do que a própria lei ou das próprias leis criadas a partir da regra de 3. A mudança do comportamento da sociedade é dada principalmente pela televisão. Assim você tem moda, você tem costumes, você tem práticas e tudo mais que os Illuminati querem que você tenha da forma que eles precisam que você tenha, e agora eles vão nortear o pensamento das pessoas
pela sua grande mídia corporativa, televisão, rádio, jornal, internet também, e outros meios de comunicações. A internet não é tão nociva nem perigosa nesse aspecto, em função do poder deles contra a fragilidade nossa, porque a internet é um canal de ida e vinda, e isso dificulta muito o trabalho deles. Mas televisão, rádio e jornal, a mídia antiga, que está aí até hoje, mas a mais antiga, que é via de mão única, essa nós somos totalmente reféns. Nós não temos como nos defender dela, a não ser desligando o aparelho de televisão e não assistindo mais, chegando, por exemplo, a esse extremo, em ser radical, e não se utilizar mais deste eletrodoméstico, a televisão. Assim, para a mudança de comportamento da sociedade, ou se utilizam da regra de 3, chapa branca, mais pesado, de mais impacto, mas que a população jamais vai saber que eles próprios criaram a regra de 3, ou então se utilizam do método de mudança de comportamento das pessoas através da massificação da informação pelos meios de comunicações. Aí, os meios de comunicações conseguem basicamente tudo o que eles querem. Quando a mulher do jornal, da televisão, do telejornal, vai falar de futebol, por exemplo, ela fala sorrindo, porque ela quer que você, ou seja, o sistema quer que você veja o futebol como uma coisa saudável, alegre, descontraída, divertida. Assim, as notícias de futebol sempre são dadas com alegria. Quando a informação é para você rejeitar, esses âncoras do noticiário da TV vão agora fazer uma cara um tanto quanto feia, ou então mostrar algum aspecto no semblante de rejeição, para que você também venha a rejeitar. Isso se chama manipulação. Mas sobre tudo isso da televisão e da mídia, nós temos aí vários DVDs do Prepare-se que tratam minuciosamente. Since the World Trade Center bombing. Dentro da agenda global dos Illuminati, nos parece que, por uma zombaria, eles gostam de antecipar o que nós só saberemos mais tarde. Assim, este exemplo que nós vimos do desenho animado dos Simpsons, também do filme Exterminador do Futuro. E não para por aí, porque essas profecias maquiavélicas dos Illuminati, elas vão muito longe. Saiba você que em 1995 foi lançado um jogo de RPG chamado Illuminati Nova Ordem Mundial. E neste jogo, as cartas nos mostram um futuro muito terrível. Espero que você tenha gostado de assistir a essas informações. Espero que o conhecimento que você está passando a adquirir com este trabalho do Prepare-se seja útil para que você realmente venha a se preparar. O título do nosso trabalho, Prepare-se, diz respeito a preparar-se para a próxima, porque essa já era. A Escritura vem falando sobre esses acontecimentos há muito tempo. E eu penso que se você se preparar agora, você terá uma nova chance de continuar vivendo e viver por infinito tempo, na eternidade, com o nosso Criador. É nisso que eu creio e é por isso que esse trabalho está sendo desenvolvido.
Assim eu digo a você que se você tem andado por maus caminhos, que você retorne enquanto há tempo, que você se arrependa de fazer o mal ao próximo, seja justo em todos os seus caminhos, em todos os momentos, que você prefira perder neste mundo e assim certamente estará ganhando no próximo, porque é desta forma que o Criador quer que nós venhamos a nos comportar. As aparências enganam e muito. Durante todos os livros da Nova Aliança, nós lemos: cuide para que ninguém vos engane. E eu pergunto, quem poderia te enganar? Aquele que você não confia ou aquele que você confia? É claro, quem você não confia jamais vai te enganar, porque você não irá dar oportunidade para que isso aconteça. Mas a probabilidade de você ser enganado é justamente por quem você confia. As Escrituras nos exortam: maldito o homem que confia no homem. E quando você ler essa passagem, você verá que está sendo dito a respeito das coisas do Criador. Então nós não podemos confiar no próprio homem em respeito às coisas do Criador, e nem mesmo na gente com respeito às coisas do Criador, mas apenas nele, no nosso único Salvador, aquele que verdadeiramente morreu por nós. Ele é o caminho, e ele não é um caminho físico, é espiritual. Assim, se alguém te disser que para estar com ele, você precisa caminhar por um caminho físico de uma rua, para chegar a um templo, saiba que este certamente, sem dúvidas, é um dos que estão tentando te enganar, porque na Escritura o templo não é de alvenaria, de pedra, de barro, de tijolo, de cimento ou de madeira. O templo e morada do nosso Criador, através do seu Santo Espírito, é você. Tenha muito cuidado com os religiosos. Tenha muito cuidado principalmente com aqueles que se parecem os mais santos. Cuidado com o protestantismo. Cuidado com a religião evangélica, porque é nessa que as pessoas mais confiam, achando que é a religião do nosso Salvador. E, na verdade, aquele que morreu por nós nunca teve nenhuma religião, muito menos a que mais engana, a religião evangélica. Cuidado, eu não falo aqui de pastores individuais ou de pessoas, eu falo do sistema. Os Illuminati, com a ONU, dominaram todos os setores sociais. E será que deixaram de fora? A religião? Claro que não. É o que eles dominam de forma mais perfeita, porque as pessoas nem desconfiam. Mas a partir do momento que você sabe que está escrito: o nosso Criador não habita em templos feitos por mãos de homens, que o nosso Salvador morreu para transformar você no templo, um templo verdadeiro, morada do Altíssimo, que ele próprio destruiu, aquele templo que nem era de Salomão, mas de Herodes, e em 3 dias ergueu um templo verdadeiro, o templo do Espírito Santo, aquele que morreu por nós, que nunca pregou denominação nem religião, aquele que disse que entre os gentios os fortes dominam os fracos, mas entre vós, contudo, não será assim. O que quer dominar, que seja dominado. Então não há, nas questões espirituais, para nos preparar para a próxima, ninguém, nenhum outro homem, que possa se colocar entre você e o Criador. Porque assim como foi rasgado o véu de alto a baixo, isso é muito repetido, também as pedras se fenderam, e isso não é dito, eles escondem, mas está escrito no mesmo local. O véu do templo se rasgou e as pedras se fenderam. Não há mais véu do templo, não há mais templo de pedra. Há o templo, morada do Altíssimo, que somos nós, que somos erguidos, edificados para a morada do Espírito, conforme está escrito. Assim, meu amado, cuide que ninguém vos engane, porque dízimo na Escritura nunca foi dinheiro. Somente os levitas tinham direito de tomar o dízimo, e esses brasileiros, definitivamente, não são levitas. Nos enganam em quase tudo. O Israel de hoje é constituído de uma única tribo,
Tribo de Judá, pergunta: onde estão as outras 11 tribos? Leia na Escritura e você saberá, mas não espere saber do seu pastor, porque ele não tem interesse em te falar sobre isso. A adoração nossa é em espírito, porque o Pai é espírito. Um espírito não bate palmas, um espírito não canta. A nossa adoração é em espírito, porque é o nosso espírito que geme com gemidos inexpressíveis ao Espírito do Pai. E eles nos enganaram. Disseram que é o Espírito Santo que geme com gemidos inexpressíveis. É mentira, leia com atenção. O nosso espírito é que geme, tudo é em espírito na nova aliança. Não há obrigações nenhuma terrestre de culto divino, porque Paulo bem escreveu: o mandamento anterior era constituído de práticas de cultos divinos e de um santuário terrestre. Por isso ele diz: não deixe a vossa congregação, que é a nova aliança, para voltar para os rudes mandamentos da lei de Moisés, porque pela lei de Moisés, pela boca de 2 ou 3, morre sem perdão. Então fique na graça onde há perdão. Não tem as práticas antigas de templocentrismo. Templocentrismo foi criado por Constantino, o imperador romano, que transformou o império político de Roma em religioso. Os conselhos que eu dou para você, neste final deste trabalho, é que você leia a Escritura de forma linear. Não pegue mais capítulo nem versículo, porque isso não é da Escritura, isso é da Bíblia. Isso foi inventado há muito pouco tempo atrás, quando a Bíblia foi popularizada. Assim deixaram a Bíblia chegar até você. Antes ela era proibida. E por que era proibida? Porque você não podia ler na íntegra. Se você lesse de forma linear, você saberia da grande mentira do cristianismo. Hoje, nós podemos voltar à Escritura. É só não levar mais em conta o que acrescentaram. Está escrito para que ninguém acrescente, e eles acrescentaram. Capítulo, versículo, concordância, epígrafe não faz parte da Escritura. E outra coisa, meu amado, quando você abre a Bíblia e vê escrito numa página em branco, Novo Testamento, é mentira. Leia que você vai ver. Você vai continuar lendo a Velha Aliança, mesmo em Mateus, Marcos, Lucas e João, até o momento que o Salvador morre. Até ali é Velha Aliança. A Nova Aliança, que nós devemos obedecer porque estamos nela, começa quando ele morre. Mas a Bíblia está preparada para te enganar. Assim, a Nova Aliança na Bíblia. Ela começa na Bíblia de forma errada. A partir daquela página em branco, você não creia mais nisso. Ou então você estará fazendo práticas que o nosso Criador não quer que você faça. Estará deitando remendo de pano novo em vestes velhas, ou vinho novo em odres velhos, como bem foi dito pelo nosso Salvador. Assim, amado, saiba. O nosso Salvador disse: este povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele não pede louvor, ele diz: eu não aceito louvores de homens. Ele fala: a minha obra é esta, que creia naquele que me enviou. É melhor praticar a obra que ele nos ensinou ou a obra que o sistema religioso nos ensina, que é pagar e continuar pagando para sustentar o templo, que nunca foi a habitação do nosso Criador? Porque quando Salomão fez o templo, ele fez para o Deus que habita nas trevas, segundo as suas próprias palavras, descrita no Antigo Testamento. É só você ler. E eu pergunto: o Criador dos céus e da terra habita nas trevas? Foi ele que apareceu em Gibeá em sonho, para Salomão, e disse: se você andar reto perante mim, eu constituirei seu reino para sempre. Salomão estava reto? Ou já havia se comprometido com a filha de Faraó e com o adversário de Israel, o rei Irão, para a construção daquele templo que o nosso Criador nunca pediu? Dele, seu profeta disse: vocês confiam em palavras mentirosas, dizendo que este templo é do Criador, este templo é do Criador, este templo é do Criador. Palavras mentirosas, segundo Jeremias. Assim finalizo. O que está aí foi criado pelos Illuminati. É uma armadilha, e você cai nela se você quiser. Se não quiser, leia a Escritura. Muito prazer, meu nome é Rubens e eu estou aqui para conversar com você um pouco sobre algumas questões que eu creio que sejam novas para você, mas que são de fundamental importância para que
você passe a saber e também a partir daí passe a falar para as pessoas as quais você ama sobre esses assuntos. Eu moro na Rua Dona Matilde, Vila Matilde, em São Paulo. Eu acredito que o nome da minha rua tenha sido colocado nela em função de uma pessoa muito importante que tenha morado aqui nessa rua, nesse bairro. Na verdade, se você for buscar na história, você verá sim que Dona Matilde foi esposa de um homem do governo no passado e filha de um dos grandes colonizadores aqui da região. Assim sendo, o bairro prestou-lhe essa homenagem, colocando o nome aqui de Vila Matilde e a rua também de Dona Matilde. O que eu quero dizer que uma forma que a humanidade tem de prestar uma homenagem a uma pessoa ilustre é atribuindo a um logradouro público o nome de uma pessoa querida. Assim sendo, Vila Matilde é apenas um exemplo, mas inúmeros lugares tiveram seus nomes dados em homenagem a alguém importante que fez algo também importante por aquela determinada localidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você passa numa praça e vê uma estátua, um busto, com certeza você já saberá que aquele busto pertence à fisionomia, à imagem de uma pessoa que também foi importante para aquele local, para aquele município, para aquele estado, para aquela nação. Assim sendo, nós percebemos então que uma forma de homenagear as pessoas importantes é atribuir a ela algo público. Assim sendo, toda vez que o público lembrar, falar ou ver aquela homenagem, com certeza vai estar se recordando, vai estar homenageando a essa pessoa ilustre. Bom, então parta do seguinte raciocínio comigo. Uma pessoa ilustre, ela geralmente é homenageada com coisas públicas. E aí vamos dizer, se é uma rua, é porque a pessoa é importante para aquela rua. Se é um bairro, é porque aquela pessoa foi importante para aquele bairro. Se é um busto numa praça, é porque aquela pessoa foi importante para aquela localidade. Agora, eu te pergunto, qual homenagem é maior do que uma homenagem no dinheiro? O que você acha mais valoroso? Uma homenagem com o nome numa rua, um busto numa praça, o nome de um bairro, de uma cidade, ou uma homenagem no dinheiro? O que mais as pessoas veem todo dia? Todo cidadão brasileiro passa por uma determinada rua para ver uma determinada homenagem? Todo cidadão brasileiro passa por uma praça para ver uma determinada estátua ou busto? E a terceira pergunta, todo brasileiro pega todos os dias nas suas mãos o dinheiro e ali ver aquela homenagem? O que mais tem valor, uma homenagem na praça, na rua ou no dinheiro? Eu creio que ninguém vai responder outra coisa. Eu creio que você e todos mais dirão, é uma homenagem no dinheiro. Vou fazer mais uma pergunta. A televisão brasileira. Você confia no que diz a televisão? Você crê que o que a televisão fala sempre é algo que será em favor de você? Você acredita que a televisão tem um compromisso de informar tudo a você? Se assim sendo, eu pergunto, por que será que a televisão nunca falou, nunca fez uma reportagem dizendo quem é a homenageada do dinheiro brasileiro? Calme, não comente com ninguém, preste atenção aqui em mim, por favor. Eu faço mais outras perguntas. O dinheiro, você aprendeu na escola de onde ele vem, como ele é feito? Quem pode fabricar o dinheiro? Você aprendeu com a televisão sobre isso? A televisão algum dia já falou para você como é que ocorre o processo de colocar dinheiro? Outra coisa,
essa esfinge, essa figura da nota brasileira. Antes de estar na nota, ela estava na moeda. Ela era a cara da cara ou coroa. Mais uma pergunta. Entra presidente, sai presidente. O presidente muda tudo que ele acha interessante mudar no nosso país. Pergunta, por que até hoje eles não mudaram a homenagem do dinheiro? Eu creio que existem algumas perguntas sem respostas que nós não conseguiremos de maneira nenhuma descobrir o porquê disso, nem na escola, nem na mídia, nem através do governo, nem através daquilo que nós temos confiados até hoje de nos passar as informações verdadeiras. Então, eu posso dizer a você que é um bom negócio continuar assistindo a esse DVD. Descobrimos a verdade para não fazermos parte do socialismo. A homenageada da nota do real, ela não é brasileira. Na verdade, ela já morreu há muito tempo. Se eu for aqui dizer o nome dela, eu vou passar o resto desse DVD apenas citando seus nomes, porque, na verdade, ela tem mais de 120 nomes. Mas eu vou ao principal. Trata-se de Semíramis, mulher de Nimrod, no período da escritura em que aconteceu a Torre de Babel, em que a Torre de Babel foi erguida. E o que acontece? Semíramis idealizou tudo praticamente o que está no mundo hoje. Por isso, o mundo a adora, o mundo a enaltece e o mundo a homenageia. Semíramis ficou conhecida no período da escritura como Astrote, ou então como Diana dos Éfesos, no período da Grécia como Artemis. Ainda hoje é conhecida como Colúmbia e com mais de 120 nomes que eu já digo, não adianta ficar aqui repetindo. Mas o mais interessante disso é que o dinheiro não é feito pelo governo. Os bancos são privados e o dinheiro é feito pelo banco. Cada vez que você assume um compromisso de dívida, você assina um contrato. E o contrato que você assina, em que você estará então agora pagando a dívida ao banco, se torna para o banco, naquele momento da assinatura, como dinheiro vivo. E ele contabiliza na sua conta, ou na conta que o banco diz que é sua, mas está no poder dele, os números referentes ao empréstimo que você pega. Como tudo isso começou, você vai conhecer nos DVDs da série Prepare-se. Agora é importante dizer que 13 famílias dominam a fabricação de dinheiro no mundo, neste caso o dólar, porque a economia mundial está baseada no dólar. Essas 13 famílias são conhecidas como os donos do mundo, como os senhores do mundo, como a elite global, como o governo das sombras e como os Illuminati. Os Illuminati, na verdade, surgiram em 1776, no dia 1º de maio, na Bavária, e se espalharam pelo planeta, se localizaram nas principais capitais do mundo e estão dominando toda a Terra. É por isso que os presidentes de cada país não têm total autonomia para fazer o que quer. E aí tem que obedecer às ordens deste grupo de pessoas, dessas famílias, que detêm praticamente toda a quantia de dinheiro do mundo. Reunidas, as 13 famílias detêm 70% do dinheiro mundial. O que pretende estas famílias Illuminati? Elas pretendem construir um mundo e estabelecer nele a nova ordem mundial. Assim, eles se reúnem em sociedades secretas e, através dos métodos políticos, conseguem a cada dia desempenhar seus papéis, aos quais estão pré-estabelecidos de acordo com a agenda global. A agenda global, por sua vez, é baseada nos protocolos do Sábio de Sião, um livro muito antigo que trata de toda a trajetória do que deveria ser feito pelos senhores do mundo e que está sendo feito para cumprir a sua missão de construir a nova ordem mundial. Se você ainda não ouviu falar nela, daqui a uns dias você estará ouvindo pela própria mídia aberta, porque já está quase sendo totalmente implementada a nova ordem mundial. Basta dizer que o presidente Lula, antes de sair, compareceu à reunião do G20 e, naquela oportunidade, ali foi sacramentado a pedra fundamental para a construção da nova ordem mundial. Os Illuminati trabalham em prol da agenda global
para estabelecer a nova ordem mundial, apoiado nos seus grupos, os quais eles subdividem: os Bilderbergs, o Clube de Romas, o Conselho das Relações Estrangeiras e outros grupos que, na verdade, são menores, mas os principais são esses. Para dominar o planeta, os Illuminati causaram 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda, e estabeleceram assim um órgão que trata dos assuntos mundiais e que já é uma prévia do que será o governo único mundial. Fala-se da ONU, a Organização das Nações Unidas. E a ONU controla a população mundial através da política, da economia, da saúde, da educação, da tecnologia e, camufladamente, através da religião. Na política, elegem quais candidatos eles querem. Na verdade, nós não conhecemos o candidato porque nós temos uma longa trajetória ao lado deles, mas porque a própria mídia faz a divulgação dos candidatos que os Illuminati querem levar ao poder. E assim, nós temos apenas 2 ou 3 candidatos que se destacam porque esses são os candidatos patrocinados pelos Illuminati. Você observa o caso brasileiro. Quem era Dilma 1 ano antes da eleição? Você não conhecia. Você a conheceu, votou nela e ela está eleita. Assim também foi com Collor e com tantos quantos os senhores do mundo quiserem eleger. Na verdade, no Brasil, o único que escapou do controle deles foi Jânio Quadros, que morreu dizendo que forças ocultas e terríveis o obrigava a renunciar. Ficou 3 meses no mandato porque não era um dos homens dos Illuminati. Fora dele, ninguém mais escapou. Todos os presidentes brasileiros foram eleitos pela vontade, ajuda e força financeira dos senhores do mundo. Na questão política, dominam a população com suas leis que servem de currais. Eles próprios chamam a população de gado. E as leis, como os currais, vão cercando o gado para que o gado tenha um comportamento de acordo com o que os senhores do mundo querem. Na área da política, eles trabalham ainda com os candidatos que são eleitos por voto da população, sendo a população manipulada pela mídia a favor daqueles candidatos, ou por imposição da força bélica, com regimes ditatoriais ou revoluções. Quanto à economia, os senhores do mundo criaram em 1911, nos Estados Unidos, o Fundo de Reserva Federal, o banco FMI, responsável pela emissão de dinheiros. A partir daí, atrelaram o dólar ao petróleo. Muito mais sobre este assunto você encontra no DVD Dívida é Dinheiro e também no DVD Prepare-se, volume 20. Na saúde, os senhores do mundo controlam a população através da ONU, utilizando o Codex Alimentários, que incide sobre tudo enquanto é tipo de alimentação e também bebidas. Já há algum tempo vem despejando na atmosfera, através dos seus aviões, os rastros químicos que são totalmente nocivos à imunidade do nosso corpo e à nossa saúde. Criaram a indústria do remédio, trabalham também com as vacinas e têm a proposta de reduzir a população mundial. Na educação, controla o planeta através da ONU, através da Unesco, estabelecendo tudo aquilo que as crianças devem aprender na escola e, principalmente, condicionando as crianças desde novas. Ensinam o ser humano a ser repetidor. O que a criança aprende, na verdade, é a repetir o que aprendeu. O cérebro humano é como um computador e ele consegue analisar, processar e dar um resultado. Mas não é isso que os professores pedem às crianças, porque também não foi assim que eles foram instruídos. Mas, da forma que foram instruídos, eles pedem às crianças que façam as provas e repitam nas provas tudo aquilo que foi ensinado para as crianças, sem, ao menos, nossos filhos puderem analisar e colocar a sua própria visão daquela situação. Por exemplo, quanto à questão da evolução das espécies de Darwin, é ensinado que o homem surgiu do macaco. E se um aluno chegar no dia da prova e disser, professor, eles pedem às crianças que façam as provas e repitam nas provas tudo aquilo que foi ensinado para as crianças, sem, ao menos, nossos filhos puderem analisar e colocar a sua própria visão daquela situação. Por exemplo, quanto à questão da evolução das espécies de Darwin, é ensinado que o homem surgiu do macaco. E se um aluno chegar no dia da prova e disser, professora, eu fui no zoológico e encontrei muitos macacos que não evoluíram, então eu não acredito nessa história.
fatalmente a criança vai tirar um 0 e não passará de ano. Porque, na verdade, quanto à educação, o que o sistema faz sempre foi emburrecer as crianças e torná-los meros repetidores. Os filhos dos que têm muito dinheiro estudam no exterior, porque aprendem no exterior o que nossos filhos não aprendem aqui no nosso país. Lá fora aprendem como dominar os nossos filhos, como dominar a gente. Assim você observa que os filhos dos poderosos vão estudar fora, mas depois retornam. Retornam para quê? Para nos dominar, porque aprenderam lá fora o que não se aprende aqui. Aprenderam a nos dominar. Ainda na questão educacional, utilizam televisão, rádio, jornais, videogames, gibis para nos emburrecer, nos deixar bobo, idiotizar e nos manipular. Dominam a população também através da mídia, nos desinformando, incutindo opiniões nas nossas cabeças, informando de uma forma o que ocorreu de uma forma diferente do que eles informam, e ainda nos distraindo, fazendo com que nós não venhamos a perceber que há algo muito estranho acontecendo. Assim, nunca fazem reportagens para nos abrir os olhos, mas apenas buscam preencher o tempo da sua programação, nos distraindo, nos emburrecendo, nos alienando e nos deixando cada vez mais fora da realidade. Se você parar para pensar a respeito da televisão, você verá o seguinte: nós não patrocinamos as programações da TV. Nós não contribuímos em dinheiro para montar ou fazer a manutenção das TVs. Então não podemos nunca supor que eles trabalham para nós. Na verdade, eles trabalham para quem os mantém. E quem mantém a televisão? Os senhores do mundo, de forma direta e indireta. Assim, as notícias da televisão não são as que nós precisamos saber, mas as notícias que eles querem que nós venhamos a saber. Os senhores do mundo controlam a mídia já há muito tempo. Quando Gutenberg desenvolveu o processo de impressão, contribuindo assim para a criação dos jornais, as leis propostas pelos senhores do mundo em cada congresso de cada país não permitiram que o cidadão comum da sociedade pudesse ter acesso a esse tipo de veículo de comunicação, ficando apenas nas mãos de alguns. Mais tarde foi inventado o rádio, mesma coisa. As leis logo cercaram o povo, dizendo que para ter rádio é necessário que o governo autorize, e o governo não autoriza a população a ter emissora de rádio, apenas meia dúzia de pessoas privilegiadas. Após inventaram a televisão, foi a mesma coisa. Apenas as pessoas privilegiadas podem ter televisão, e não é por causa do preço. Um transmissor de televisão hoje em uma fábrica modesta de São Paulo custa cerca de R$400. Uma câmera hoje custa em torno de R$300 na Casa e Vídeo, uma câmera digital. O que significa dizer que com menos de R$1.000 você poderia colocar uma televisão no ar e informar as pessoas do seu bairro sobre o que vem acontecendo na localidade. Mas você não pode fazer isso porque as leis não permitem. Apenas permitem meia dúzia de famílias que detêm o monopólio da televisão no Brasil já há muito tempo. E por quê? Porque as leis são feitas para controlar o gado, para cercar o gado e para o gado não passar além do limite estabelecido pelo sistema. Uma péssima notícia. A cada dia o curral fica mais estreito. Abrindo um parênteses, o único meio de comunicação antigo que foi liberado para a população foi o telefone, porque no telefone você só consegue falar com uma pessoa ao mesmo tempo. Você não consegue falar no telefone para o mundo todo te ouvir. Então assim o telefone, logo que foi inventado, foi liberado para que cada pessoa que pudesse comprar uma linha pudesse usar o telefone. O único meio de comunicação que o povo teve acesso com liberdade foi o telefone, porque com ele não dá para contagiar ninguém, não dá para falar para multidões. É claro que essa história hoje está um pouco mudada com a internet. Mas até então, todo meio de comunicação de mão única, em que nós só recebemos informações e que um grupo privilegiado só nos passa as informações, foram cercados por leis para que nós não pudéssemos ter acesso. Os senhores do mundo, a elite global, nos controla através também da tecnologia. Estão preparando o fim do dinheiro como nós conhecemos. Vem aí o Mondex, um chip implantado na mão ou na testa,
e só poderá comprar ou vender quem tiver a marca da besta. Com o Big Brother, que não é apenas um programa de televisão, pelo contrário, o programa foi baseado no Big Brother, um programa do governo pré-estabelecido já em 1948 e que está descrito em um livro da mesma época, de 1948, o livro chamado 1984, que descreve neste livro, 5 anos após a invenção da televisão, o que seria hoje a nossa sociedade vigiada por câmeras por todos os lugares. Esse projeto se chama Big Brother. Na área da tecnologia, os senhores do mundo também controlam o clima, controlam o tempo, criam tufões, furacões, criam enchentes, criam maremotos, terremotos, tsunamis, de acordo com a sua vontade no local o qual eles estabelecerem, através de um projeto chamado HAARP, reconhecido pelo governo americano como de sua propriedade, instalado no Alasca. Ainda na tecnologia, o controle dos seres humanos através do chip, através do projeto Eclon, através dos chips implantados também nos carros, nos animais, nas rodovias e através das redes sociais tipo Orkut, YouTube, Facebook. Os senhores do mundo, a elite global, os Illuminati, controla a população utilizando algumas facetas, entre elas a transferência de identidade. Muito mais detalhes em nossos DVDs. Se utilizam da ordem pelo caos. Criam dificuldade para vender facilidade. Ordem pelo caos também pode ser chamado de regra de 3. Ação, reação, solução. Criam em oculto um grande problema para a sociedade. A sociedade reage pedindo uma solução, então eles apresentam uma solução que a princípio a população não aceitaria se não passasse pelo sufoco, o qual eles fazem com que a população passe a fim de implementar as suas ideias macabras. Se utilizam do método de cozinhar sapo em água quente, vão nos preparando aos poucos. Um bom exemplo é a questão do dinheiro. Já começaram a colocar comerciais dizendo que não tem dinheiro, para que dinheiro, que coisa triste. Já colocaram o chip no cartão, e daqui a pouco o chip vai para a mão. Aos pouquinhos, vão fazendo as coisas e nós não vamos percebendo até o momento em que estamos totalmente cozidos em água quente. Assim também ocorre com o sapo, que é colocado na água morna, o fogo vai esquentando, o sapo é um animal de fácil adaptação e ele não percebe até o momento em que já a água está fervendo e que a sua vida chega ao fim. Os objetivos finais dos senhores do mundo é causar um pânico na sociedade. O último pânico que nós conhecemos pela Escritura como a grande tribulação. Logo após, reduzir a população para um número de 500 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, hoje somos quase 7 bilhões. Colocaram os registros de tudo aquilo que pretendem fazer sobre a redução populacional nas pedras guias da Geórgia. Nossos DVDs trazem detalhes sobre isso. Logo após conseguirem estabelecer a ordem total pelo caos, a grande tribulação, estarão dando posse ao general supremo, ou iníquo, a parte que falta no seu símbolo maior, a pirâmide inacabada Illuminati. E quando isso ocorrer, as pessoas todas serão chipadas. O dinheiro, como nós conhecemos, jamais voltará a existir. As pessoas pagarão e comprarão com DigiCash, o dinheiro digital, utilizando o chip que estará implantado em sua mão ou na sua testa, a marca da besta. E assim, então, estarão dominando totalmente os que aqui restarem. No final deste DVD, eu quero dizer algo muito importante para você. O motivo em que levou eu, o irmão Rubens, a preparar o primeiro DVD há 2 anos e meio atrás, foi justamente o que diz respeito ao título do DVD. Prepare-se. Mas jamais a ideia foi dizer para você se preparar para resistir. Não vai adiantar. Até porque os próprios soldados, em caso de regime de guerra, de lei marcial, serão também pessoas como nós. Filhos de pais como seu pai, de mães como a sua mãe, irmãos de pessoas como você, como sua irmã. Quando estão de fardas, estão do lado do sistema. Quando tiram a farda, eles são pessoas como você. Então não adianta brigar contra eles.
conseguir atingir as 13 famílias Illuminati e exterminar o mal da Terra, você também não conseguirá, porque assim está escrito que vai acontecer, e assim vai acontecer. Então, neste final do DVD, a mensagem que eu passo para você é que você se prepare, mas não para essa. Nessa que agora o que você precisa fazer, e de imediato, é se precaver para ser guardado destes maus dias, assim como a Escritura nos garante. E o principal é se preparar para a próxima, para a eterna, porque está muito próximo a volta daquele que um dia morreu por você, por mim, por todos nós. E é por amor a você e por respeito a ele que eu, irmão Rubens, estou aqui ao lado da minha família, amada da minha alma, Elaine, dando esse recado para você, para que você se prepare para partir para a glória com o nosso Salvador. Agora, por favor, você pesquise. O sistema religioso, que também foi criado pelos senhores do mundo, eles têm encaminhado muitas pessoas para a perdição. Aquele que nós lemos na Escritura sobre ele não é o mesmo que as pessoas têm seguido no cristianismo. O cristianismo foi uma farsa, inventada pelo imperador romano Constantino, que transformou o sistema político em sistema religioso e criou a Igreja Católica. Depois da Igreja Católica houve a Revolução de Martinho Lutero, que morreu padre, e as pessoas que estão seguindo hoje a religião evangélica estão, na verdade, seguindo a sequência do que foi o catolicismo de Lutero, e não o que pré-estabeleceu aquele homem que morreu pelos nossos pecados. Até o nome daquele homem eles trocaram, deram o nome de Jesus e chamaram de Cristo. Palavra grega, aquele homem nunca falou grego. Ele nunca foi Cristo, nunca foi Jesus. Ele é o Messias, palavra hebraica, e seu nome é Yahushua HaMashiach. Ele nunca determinou para que você fosse a um templo. Não está escrito isso na Escritura, no Novo Testamento, hora nenhuma. Ele nunca pediu para você dar dízimo para ele nem para ninguém. Quando ele falou em dízimo, está na Bíblia no Novo Testamento, mas se refere a um período da velha aliança, quando ele ainda estava vivo e ainda não tinha morrido para estabelecer a graça. Os líderes religiosos que estão aí não têm amparo da Escritura para existir. Eles estão caminhando, todo mundo que confia neles, para a perdição eterna. Nos Estados Unidos, Alex Jones tem cansado de denunciar. Os pastores são os primeiros a cooperar com a FEMA e com a nova ordem mundial. Então eu digo a você, se você confia no que você leu e no que está escrito, saiba que só há um mediador entre você e Deus. Yahushua HaMashiach, homem. Já é homem para não precisar de outro homem. E esse homem que morreu na cruz, ele nunca nos falou de ter carteirinha de denominação, de criar uma denominação, de pertencer a uma denominação, de ficar preso ao jugo, de estar visitando o templo. Ele nunca pediu para que louvasse a ele com palmas nem com boca. O que ele falou é que o Pai é espírito e importa que quem o adore em espírito, porque esses são os verdadeiros adoradores e é a esses que o Pai busca. O Pai é espírito, eu pergunto a você, o Pai bate palma? Não. O Pai é espírito, o Pai fica cantando e chorando? Não. Então, do jeito que o Pai é que convém que nós venhamos adorá-lo. O Salvador nos deu uma única ordenança, não foi ir para o templo, não foi pertencer à denominação, não foi ter pastor nenhum na terra. Ele diz que ele é o pastor das ovelhas. E a ovelha conhece a voz dele. Ele só nos deu um mandamento. Amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei, assim também vós amai-vos uns aos outros. Este é o mandamento que ele deu. Fora disso, é o pastor das ovelhas. E a ovelha conhece a voz dele. Ele só nos deu um mandamento. Amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei, assim também vós amai-vos uns aos outros. Este é o mandamento que ele deu. Fora disso, é invenção do homem, porque o que ele falou foi apenas para que nós amássemos o próximo e tivéssemos o próximo como a nós mesmos. Ele disse, e nisso todos reconhecereis que sois meus discípulos,
Se caminhar para a igreja? Não. Se ter a Bíblia debaixo do braço? Não. Se pertencer a uma denominação? Não. E nisto todos sabereis que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Ele disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, deste fluirão rios de água viva. Não é crer em mim, como disse o sistema religioso de Constantino. Não é crer no Salvador, como diz o pastor, o líder espiritual. É crer nele, como diz a Escritura, e não a Bíblia, porque também a Bíblia foi forjada pelos católicos. E se você confia nela como a palavra de Deus, eu sinto muito por você. Você deseja saber o que é a Matrix? Ela é que se apresenta aos seus sonhos para que não vejam verdade. Que verdade? De que é um escravo meu. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Nas passagens da Bíblia, o Apocalipse é previsto. 2011 vivemos na era do anticristo. Preso na Matrix, essa realidade é uma ilusão. Isso não é teoria, é conspiração. Agenda do mal global, escravidão, prioridade da agenda, redução da população. Quem puxa as cordas do destino tá na missão. Os planos para serem donos dos humanos. Desde os tempos de Napoleão, a humanidade é controlada por várias sociedades secretas macabras. Só pra você ter uma noção, muitos acreditam que Lúcifer é o caminho pra iluminação. Se não acredita, investigue. Vai lá. Ninguém é mais escravo que aquele que falsamente se acredita livre. Se levantem, é hora de acordar. O despertar poderá nos libertar. Tá bom, já chega. Não dê ouvidos a ele. Só tem conspirações nessa cabeça. Conspirações não. Conspiração no singular. Uma nova ordem mundial. Eles querem nos manipular, nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir. Um só governo mundial, aí, irmão, anota aí. Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir. O mundo é conquistado, passo a passo. O pentagrama invertido é a pirâmide do compasso. O mal no coração dos humanos é uma peste. Os Illuminati e o grão-mestre. 11 de setembro, primeiro grande passo pra conseguir petróleo e conquistar mais um pedaço. Ei, mais uma vez a profecia se cumprindo. É o governo americano por trás do sacrifício humano. E um detalhe do plano, anjos caindo, culparam os muçulmanos e dividiram o planeta. É o capeta por trás do capitalismo. É a minoria empurrando a maioria pro abismo. Os senhores do mundo levam a sério o ocultismo. Rituais sinistros, satanismo, controle mental, terrorismo psicológico, alerta vermelho pra um ataque biológico. Se prepare pra um evento catastrófico, a arma secreta já foi testada no Haiti. Tecnologia HARP, provocando terremotos e tsunamis. Não importa qual será a nossa etnia ou crença, o povo está sentenciado a ser infectado e as vacinas estão pronto pro combate. Quem são eles? Que te manipula facilmente, que sempre prevê o que se passa na sua mente, te iludindo com rádio e TV, mentindo pra você. Eles estão no poder, a nova ordem mundial, eles apoiam o racismo. Tudo é negócio, fazem jus ao satanismo. Organização secreta, sem perguntar invade, destruir as torres gêmeas, prazer Illuminati. Não é ficção, eles estão bem na sua frente. Não se ilude com os filmes, mano, não tem o torrentes. Mensagem subliminar em todo lugar.
Abre o olho, tio. Eles vão te manipular. Parece loucura, não julgue sem saber. Sexo entre irmão, pra garantir o poder. Globo, Bandeirantes e Record SBT. Preste atenção, o olho tudo vê. Eles odeiam os pretos. Favela, sua vida não é tão bela. Te enganam na novela. Maldita enganação, uma conspiração. Tudo é produto, eles vendem pro cifrão. No dólar cê não vê, pirâmide tá ali. Cuidado com o que vê, eles estão por aí, por aqui, estão em todo lugar. Sabemos que existe impossível de achar. Olha essa dupla, Bush e Satã. Mataram o Saddam, criaram o Vietnã. Falsificaram Obama, treinaram o Osama. Enquanto eles crescem, ficamos na lama. Não! Esse verso é complexo, parece ser sem nexo, mas fique bem esperto, eles podem estar por perto. Eles estão no mundo todo, em todos os lugares. De formas diferentes, eles invadem os seus lares. Infiltrados em várias partes da sociedade. A nova ordem mundial tentam criar. Você sabe, teorias da conspiração, várias eles fazem. Mas pra mim e pra você, que diferença que elas fazem? São opostos à igreja, será essa a diferença? Mas por mim, tanto faz que as duas apodreçam. Ilumines alugados, Rosa Cruz e Martinistas, sociedades das quais eu não conhecia. Estou em bons em maçonaria, estão infiltrados